Olá pessoal, essa é a continuação do vídeo 1 e 2, ok? Onde eu estou trabalhando um seminário para análise e projeto de algoritmos. E neste vídeo nós vamos continuar com o assunto da busca em largura. Então, busca em largura. Expande a fronteira entre vértices descobertos e não descobertos uniformemente através da largura da fronteira. O algoritmo descobre todos os vértices a uma distância k do vértice origem antes de descobrir qualquer vértice a uma distância k mais 1. O grafo GVA pode ser direcionado ou não direcionado. Na busca em largura, ao contrário do que acontece com a busca em profundidade, o algoritmo gosta de ficar o mais próximo possível do ponto inicial. Ele visita todos os nós adjacentes ao nó inicial e apenas então vai mais adiante. Deve-se visitar o próximo nó não visitado, se houver um que seja adjacente ao nó atual, marcá-lo e inseri-lo na fila. Se não for possível executar este procedimento, é porque não há mais nó não visitado. Sendo assim, removemos um nó da fila, se possível, e tornamos o nó atual. Se este último procedimento não for possível de execução, é porque a fila está vazia e a busca terminou. A demonstração. O algoritmo de busca em largura para um grafo G pode ser descrito da seguinte forma. Põe na fila um vértice qualquer U de G e marque-o como alcançado. Enquanto a fila for diferente de vazio, faça V receber os elementos da frente da fila, retire V da fila. Para toda aresta VW, tal que W ainda não foi alcançado, marque W como alcançado e põe na fila. Eu vou fazer aqui uma demonstraçãozinha, ok? Vai ser improvisado aqui no nosso bloquinho de notas. E eu vou estar desenhando um grafo. Então, esses vão ser os nossos vértices. Temos aqui as arestas, ok? Então, arestas. E eu vou demonstrar aqui como vai ser o caminho desse grafo de busca em largura. Não tá tão bom, ok? Mas a ideia é para que vocês possam entender. Aqui a gente vai ter a nossa fila, ok? Então, vou marcar como vértice inicial, um vértice U qualquer, põe um na fila, marca como alcançado. Então, alcançado, ele vai olhar para os seus vizinhos. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. O 1, aqui o 2, aqui o 3. Então, vou colocar na fila. Opa, o 1, né? O 2 e o 3. Então, ele olhou para os seus vizinhos e fizemos a marcação aqui como alcançados, ok? Então, 1, 2, 3, então, tira da fila. O 3, eu tenho vizinhos aqui não alcançados, então tenho aqui o 4. Põe o 4 na fila também, ok? Marca como alcançado. Aliás, do vértice 1, né? Do vértice 1, então nós temos aqui um vizinho não alcançado, que é o 4. Temos um outro vizinho não alcançado aqui, que é o 5. Então, põe o 5 na fila. Do vértice 2, quem nós temos aqui para alcançar? Então, nós temos o vértice 5. Eu tenho ainda um vizinho não visitado, que é o 6. Então, põe na fila também, ok? Marcamos também como alcançado. Qual é o único vértice que ainda não foi visitado? O 7. Então, põe o 7 na fila, ok? Terminamos aqui o laço interativo, ok? Ele começa no V e olha para todos os vizinhos, marca como visitados e vai conhecendo os vértices novos. E assim que ele encontra todos estes vértices, termina então a nossa busca.
Esse algoritmo da busca em largura ele pode ser usado para achar componentes conectados, achar todos os vértices conectados a apenas um componente, achar o menor caminho entre dois vértices ou testar bipartição em grafos, ok? Então, vamos voltar lá para as nossas definições. Ainda numa análise daqueles vértices desenhados, cada vértice é colorido de branco, cinza ou preto, como na demonstração anterior da busca em profundidade. Todos os vértices são iniciados branco. Quando um vértice é descoberto pela primeira vez, ele torna-se cinza. Vértices cinza e preto já foram descobertos, mas são distinguidos para assegurar que a busca ocorra em largura. Se o V2A é o vértice U é preto, então o vértice V tem que ser cinza ou preto. Vértices cinza podem ter algum vértice adjacente branco e eles representam as fronteiras entre vértices descobertos e não descobertos. O custo de inicialização do primeiro anel no método busca em largura é O de V. O custo do segundo anel também é O de V. O método visita BFS, enfileirar e desenfileirar tem custo O de 1, logo o custo total da fila é O de V. Cada lista de adjacentes é percorrida no máximo uma vez quando o vértice é desenfileirado. Desde que a soma de todas as listas de adjacentes é O de A, o tempo total gasto com a lista de adjacentes é O de A. Complexidade total, então, é O de V mais A. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ordenação topológica. Ordenação linear de todos os vértices, tal que, se G contém uma aresta UV, então U aparece antes de V. Pode ser vista como uma ordenação de seus vértices ao longo de uma linha horizontal, de tal forma que todas as arestas estão direcionadas da esquerda para a direita. Pode ser feita a busca em profundidade. Os grafos direcionados acíclicos são usados para indicar precedências entre eventos. Uma aresta direcionada UV indica que a atividade U tem que ser realizada antes da atividade V. Então, nós temos aqui um exemplo prático. Seria que a disciplina 2 tem pré-requisitos, na verdade seria da disciplina 1 e 0, para poder cursar essa disciplina 2, ok? Tem uma errata aqui. Então, nós vemos aqui a dependência, por exemplo. Imagine que essa seja uma disciplina que tem uma certa dependência de outras duas disciplinas para que possa ser cursada. Então, essa seria a melhor definição aqui para ordenação topológica. Algoritmo para ordenar topologicamente um grafo direcionado acíclico, G, V de A. Aplicar a busca em profundidade no grafo G para obter os tempos de término T de U para cada vértice U. Ao término de cada vértice, insira-o na frente de uma lista linear encadeada. Retornar a lista encadeada de vértices. O custo O de V mais A, uma vez que a busca em profundidade tem complexidade de tempo O, V mais A, e o custo para inserir cada um dos vértices na frente da lista linear encadeada custa O de 1. Componentes fortemente conectados. Um componente fortemente conectado de G, VA, é um conjunto maximal de vértices C, tal que para todo par de vértices U e V em C, U e V são mutuamente alcançáveis. Nós podemos particionar V em conjuntos de V e I, ok? Um menor ou igual a I, que menor ou igual a R, tal que vértices U e V são equivalentes somente se existe um caminho de U a V e um caminho de V a U. Então, nós temos os exemplos aqui de grafos e componentes fortemente conectados. Aplicar a busca em profundidade no grafo G para obter os tempos de término TU para cada vértice U. No 2, obter G de T. Aplicar a busca em profundidade no grafo GT, realizando a busca a partir do vértice de maior TU, T de U, obtido na linha 1.
Se a busca em profundidade não alcançar todos os vértices, inicie uma nova busca em profundidade a partir do vértice maior entre os vértices restantes. Retornar vértices de cada árvore de floresta obtida na busca em profundidade na linha 3 como um componente fortemente conectado separado. Então aqui a gente tem as orientações de como poder fazer a aplicação para componentes fortemente conectados. A parte B representa o resultado da busca em profundidade sobre o grafo transposto obtido, mostrando os tempos de término e a classificação das arestas. A busca em profundidade G de T resulta na floresta de árvores mostradas na parte C. Então esse seria o nosso grafo de análise inicial. A parte B é o resultado da busca, ok, sobre o grafo. E aqui no C a gente tem a busca em profundidade resultando na floresta de árvores mostrada conforme segue aqui, com a classificação das arestas também, ok? Utilizo o algoritmo para busca em profundidade duas vezes, uma em G e outra em G de T. Logo, a complexidade total é O de V mais A. Aqui uma situação, ok, dos algoritmos em grafos para um grafo social. Então, a caracterização do grafo social de uma rede social online. Um estudo de caso, ok, um bom exemplo aqui para resumir um pouquinho sobre tudo que foi falado com relação à análise de grafos. Uma rede social online pode ser representada como um grafo social, ou seja, um grafo V e E, onde os vértices V são os usuários e as arestas Z são as ligações entre os usuários. A figura representa um grafo social que representa uma rede social online, ok? Então aqui nós teríamos as ligações entre usuários. Quanto mais interno for esse usuário, mais ligações ele tem e isso vai se expandindo, ok? Então estou falando um pouquinho sobre isso aqui. Geralmente os usuários com mais relações sociais são representados no centro e os usuários com menos relações são representados nas bordas. Um grafo social pode ser avaliado a partir de medidas típicas de análise de redes sociais. Essa avaliação tem o propósito de caracterizar algumas propriedades estruturais de um grafo social e, consecutivamente, a rede social online. Aqui eu tenho um pouquinho da bibliografia de todo o material que foi de todo o material que foi utilizado para as pesquisas, para a conclusão desse trabalho, ok, da coleta de dados. Então eu tenho alguns livros aqui que vocês podem estar consultando, projeto de algoritmos em Java e C Sharp do Nives e Vianney, as estruturas de dados e algoritmos em Java do Robert, a representação, extração e avaliação das interações entre usuários de redes sociais online. Isso foi um artigo pesquisado, tá? Um artigo do Alan Keller Gomes. Grafos, teoria, modelos e algoritmos, do Paulo Osvaldo Neto também. Bom, encerramos. Espero que tenham gostado, espero que esse material possa ter ajudado um pouquinho aí, de repente no desenvolvimento de algum trabalho ou nas próprias aulas mesmo para análise de grafos. Eu devo continuar pesquisando bastante, trabalhando com os seminários e publicando novidades tanto na área de ciência da computação, referente à pós-graduação que eu estou cursando no momento, ok? E também referente aos cursos de web design, as consultorias que eu ministro também, para quem tiver interesse, pode estar acessando lá www.martaroberta.com.br para estar conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho. Como eu citei lá no comecinho, este seminário é foco do meu estudo, é um treinamento também para minha apresentação, ok?
Quaisquer erros, quaisquer erratas, quaisquer contribuições serão bem-vindas, também críticas, ok? Para que isso possa estar aumentando aí o nosso conhecimento e a gente possa estar trocando ideia, compartilhando informação. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço muito pela atenção. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.